Fala pessoal, tudo bem com vocês? Segunda-feira, começou a semana e aí voltamos para nossa série de estudo social no X. Bom, quando eu comecei essa série, eu pensei em dividir em 3 áreas, né? Entretenimento, uma área geral e política. E a de hoje foi muito engraçado. Por quê? Porque o mesmo assunto transitou nas 3 áreas. Foi um assunto, tipo assim, que bombou no X. E o Brasil tá em surto e só sabe falar disso. Parece que o X do Brasil tá em surto e só sabe falar disso. E nós temos lições bem interessantes pra aprender com o que aconteceu hoje. Então, se você quer participar desse estudo social, cara, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e ajuda a tia aqui a crescer esse canal que começou agora, tá bom? Bora pro vídeo? Vamos lá? Quero que vocês acompanhem comigo esse vídeo aqui. Só um cortezinho, tá bom? É isso, gente. O Brasil está em surto porque o Macron levou um tabefe na cara da esposa. Isso mesmo. Vazou esse vídeo, né, da Brigitte, que é a esposa do Emmanuel Macron, empurrando a cara dele, dando um tapa na cara dele, enfim. Eu sei que o pessoal da França tentou passar um pano ali, fingindo que não tinha acontecido nada disso, mas o brasileiro não perdoa, o mundo não perdoou e ficou evidente que ele levou um tabefe na cara. É que a gente vê 2 cenários no X a respeito desse assunto. A gente primeiro vê um cenário de mulheres aplaudindo, falando, tem que bater na cara do Macron mesmo, feminismo e tal. E a gente vê também um cenário do pessoal questionando. Exemplo, se fosse ele, né, como seria a repercussão? Se fosse ele empurrando ela ou dando um tapa na cara dela, como seria a repercussão? Tá certo ele bater na cara dela? Óbvio que não. Assim como também não está certo ela bater na cara dele. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, o X é um termômetro do Brasil. Se tem treta, tem meme, tem hipocrisia, tem a gente lá zoando, isso é fato. E o Macron tá no topo das trends porque um vídeo de 10 segundos capturado ali sem querer mostra a mulher dando esse empurrão na cara dele. E por que o Brasil tá surtando com isso, né? O que isso tem a ver com o Brasil, feminismo e o que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, vamos lá. O vídeo do Macron todo pomposo, descendo do avião lá, todo cheio de pompa, levando um tapa na cara, pode parecer engraçado. Pode mesmo, e a gente não sabe o que tá rolando ali internamente dentro do casal, né? Creio que nada justifica uma agressão, mas enfim. O que me chamou muito a atenção é que isso é um reflexo, e eu creio veementemente que isso é um reflexo do movimento feminista, da cultura feminista imposta nos dias de hoje, que castra a masculinidade, castra o homem. Não tô dizendo aqui que o homem tem que bater na cara da mulher, não é isso não. Mas o que eu tô dizendo aqui é que o feminismo, ele tirou a questão do direito para colocar a questão do privilégio. E com esses comentários a gente consegue ver o exemplo da hipocrisia do feminismo, né? Do feminismo moderno, principalmente, onde coloca a mulher numa situação de estar acima do homem, de estar além do homem. A gente já tem igualdade de gênero, a gente já tem oportunidade de trabalho, a gente já tem direito de voto, a gente tem já a Constituição assegurando a nossa liberdade, a gente tem Maria da Penha, a gente tem uma série de coisas que garantem, uma série de leis que garantem ali os nossos direitos, uma série de leis. Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos satisfeitas. Eu tô me incluindo aqui, não que eu seja feminista, mas é porque o movimento feminista inclui a mulher, né? Então, a imagem que o movimento feminista passa é que as mulheres ainda não estão satisfeitas com os ganhos que já tiveram. E quando uma feminista vem e zoa o Macron, tira sarro do Macron porque levou um tapa na cara da esposa, ela escancara a hipocrisia do feminismo. Ela deixa muito claro que o feminismo não é um movimento que garante direito das mulheres, muito pelo contrário. Ele é um movimento que quer pregar a supremacia das mulheres. É um movimento que castra o homem e a masculinidade do homem. Então é bem complicado nesse sentido. E eu acho que esse top 3 do X hoje, colocando Macron em todos os top 3, tanto de política quanto de entretenimento, quanto no geral, deixa isso muito claro. No jeito de entretenimento, a gente vê que o brasileiro enxerga a política mundial, o brasileiro enxerga a geopolítica como uma novela da Globo, sabe? É como se
isso não pudesse afetar, por exemplo, o que o Macron foi fazer lá no Vietnã. No campo do entretenimento apareceu dessa forma. No campo geral, apareceu como uma crítica. Se fosse o Macron fazendo isso, se fosse o Bolsonaro empurrando a Michelle, ele estaria preso, morto, degolado, entende? Então, surgiu como essa crítica social também. E no cenário geral, né, no cenário político, a gente consegue ver essa sombra do feminismo, no sentido de uma ideologia que prega a igualdade, mas na verdade ironiza a desigualdade, sabe? Que prega ali o direito do outro de ser respeitado, mas na verdade ri quando esse outro é um homem e é desrespeitado. É bem complicado nesse sentido. Como cristã, eu preciso entender que a justiça, ela é para ambos, independente do gênero, a justiça é para todos. E como historiadora, quando eu olho para o movimento feminista, eu vejo essa divisão. Ele mais divide do que une, entende? Ele prega essa guerra do homem contra a mulher, ou melhor, da mulher contra o homem, como se o homem fosse sempre um potencial abusador, como se o homem fosse sempre um potencial agressor e a mulher fosse sempre a vítima. Por que é hipócrita? Porque elas gostam de gritar que nós não somos frágeis, né? Ela gosta de gritar que nós somos iguais. Esse movimento gosta de gritar isso. Mas na prática, a gente não vê isso acontecendo. Então é bem complicado mesmo. Eu vi comentários do tipo, ah, ela empurrou ele, certeza, porque ele fez alguma coisa pra ela, como se justificasse. Ah, não, ela é mais fraca, esse empurrão nem machuca. Como se isso fosse justificativa. E na verdade não é. Então é bem complicado. Como historiadora, eu vejo que toda ideologia que manipula a verdade, seja o feminismo, o marxismo e esse ismo aí da vida, toda ideologia que manipula a verdade, ela cria castas, ela não cria justiça social. Então, a ideologia feminista, ela espalhou na nossa geração a ideia de que as mulheres são uma casta mais importante do que os homens. Então, as mulheres têm sim o direito de empurrar, de bater, de morder, de arranhar os homens, entende? E os homens, eles não têm o direito de revidar, sequer se defender, porque senão eles são abusadores. O feminismo castrou isso, o feminismo castrou a masculinidade. Isso é um problema gigantesco na sociedade, porque para uma sociedade ser consolidada, para uma sociedade ser forte, ela precisa da sua energia feminina e da sua energia masculina, do seu pilar feminino, no sentido de nutrir, no sentido de reproduzir, no sentido de construir, e ela precisa do seu pilar masculino, no sentido de proteger, no sentido de sustentar, entende? E quando a gente castra a masculinidade do homem, a gente está colocando toda uma sociedade em exposição. Exposição ao perigo, exposição à miséria, exposição à violência, exposição a uma série de problemas que só a masculinidade, a essência da masculinidade é capaz de barrar. Então esse é um problema muito grande. A gente viu ali que a postura do Macron foi impecável no sentido de não devolver o tapa. Ele sorriu, fingiu que nada estava acontecendo, tentou pegar na mão dela depois, ela ignorou, não pegou na mão dele. Enfim, a gente viu uma postura diferente da parte do Macron. Mas quando a gente usa esse assunto como meme, dá um boom na internet usando esse assunto como meme, tirando sarro do Macron e colocando a Brigitte como uma mulher forte, porque ela bateu na cara do marido dela, a gente vê, é um reflexo do quanto o feminismo já destruiu a cabeça da população. Como se só pelo fato de um cara ser homem, ele deve ser menos do que eu que sou mulher. Como só pelo fato dele ser homem, ele é mais perigoso do que eu que sou mulher, entende? Então eu posso bater na cara dele, mas ele não pode bater na minha. Eu posso empurrá-lo, mas ele não pode me empurrar, entende? Eu posso ir pra cima dele, arranhá-lo, dar tapa na cara, mas ele não pode sequer me segurar, senão ele é preso pela Lei Maria da Penha. De novo, não tô aqui criticando a Lei Maria da Penha nem pregando a favor da violência contra a mulher, não é nada disso, gente. Se você entendeu isso, por favor, sugiro que você volte e assista de novo ou que você repense a sua capacidade cognitiva. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que isso é um reflexo da ideologia que vem corroendo a nossa nação, que vem corroendo o nosso território, que vem corroendo a nossa geração. Não só a minha geração, mas a geração das minhas filhas. Começou na geração da minha avó, que cresceu na geração da minha mãe, que se tornou um gigante na minha geração e que hoje está conseguindo destruir completamente
a questão da feminilidade, da masculinidade na geração da minha filha. E isso é muito perigoso. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo, porque quando a gente tira o pilar da feminilidade e tira o pilar da masculinidade de uma sociedade, a gente tá expondo essa sociedade ao mal. Eu nem tô falando aqui de cristianismo, eu tô falando aqui de história, tô falando aqui de fatos verídicos. A gente expõe essa sociedade ao mal. Então que possamos ter mais cuidado nesse sentido, sabe? E entender o masculino e o feminino de uma forma prática na nossa vida. Engraçado porque enquanto a população ri do Macron, colocando o Macron como um homem fraco, esse mesmo grupo coloca a Bridget como uma mulher blindada, entende? Isso é muito complicado. Ela blinda a ação da Bridget, ela protege a ação da Bridget, colocando ela acima do Macron, porque ela teve coragem de dar um tapa na cara do chefe de Estado. Como se isso fosse motivo de orgulho e não de desrespeito. E o que, na verdade, é um motivo de desrespeito. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A ideologia, ela tá superando o respeito pelo outro. Na verdade, ela já superou. A ideologia feminista, ela já coloca o homem subjugado, abaixo dos pés de uma mulher. Isso é muito complicado. Por favor, não castremos os nossos homens, não castremos os nossos filhos, não castremos os homens da nossa nação, porque a gente vai estar expondo a nossa nação ao perigo. É isso, gente. Entrou aqui assunto de K-pop, enfim, entrou assunto de futebol de novo, mas como o assunto do Macron era o que mais estava em alta, é um assunto que eu gosto muito de falar, eu resolvi pegar essa área, tá bom? Então que a gente possa levar essa reflexão, que tipo de mulher você está sendo no seu lar, se você tem castrado a masculinidade do seu marido, se você tem castrado a masculinidade dos seus filhos, e se você é um homem, que tipo de homem você está sendo no seu lar. Tô dizendo pra você meter a mão na cara da sua esposa, não, pelo amor de Deus, mas eu tô dizendo aqui como tá a sua masculinidade, como você enxerga tudo isso. Deixa aqui nos comentários que eu quero te ouvir. Até mais.